Nós já estamos de volta com o terceiro bloco aqui do Roda de Entrevista, que recebe a vereadora doutora Cristina Lopes. E eu interrompi a colega Edrisa, então eu vou pedir, por favor, para você repetir a pergunta, Edrisa. Doutora Cristina, quanto tempo de relacionamento veio acontecer o fato dele ter ateado fogo na senhora? Nós tivemos quase 2 anos, mas era um relacionamento de muito pouco tempo durante a semana, porque ele trabalhava com aquelas clínicas móveis de oftalmologia, então ele viajava para o interior, a gente só se encontrava no final de semana. Né? E aí, assim, era um relacionamento super tranquilo, né? Você não tinha tempo de brigar, a coisa não se... Tinha ansiedade para se encontrar, Exatamente. Né? Aí a coisa começou a complicar quando nós começamos a frequentar lugares onde encontrava com os meus amigos, com o pessoal da universidade, eu era líder do movimento estudantil, era da Uni. Então, quando ele começou a ter esse contato com os meus amigos, aí que a coisa começou a complicar, com ciúme, com cobrança, mas ele não me agredia. Ele, assim, dirigia em alta velocidade, que também é uma forma de agressão. Mas aos 19 anos você não vê aquilo como ofensa. Aliás, né? Até divertido. Esse é o medo de você entrar numa situação dessa, de uma moça entrar numa situação dessa e não conseguir fazer essa leitura, né? Ele chegou a te ameaçar ou ele já chegou a praticar o ato? Não, o que ele fez foi me contar histórias de agressão por parte dele com outras namoradas. Por que eu estou perguntando? Porque muitas vezes a gente não acredita que a pessoa é capaz de fazer. A gente sempre pensa assim, ele nunca vai fazer isso comigo. Jamais. Ele nunca tinha me ameaçado. Aí ele me contou episódios que aconteceram antes, para você ver como a coisa é arquitetada. Ele me contou e ele falou assim, olha, se acontecer alguma coisa, se a gente discutir... não eleva o tom da voz, não reage, porque eu tenho medo de perder a cabeça. E eu sabia exatamente o que tinha acontecido com as outras namoradas, eu achei 2 delas, aliás, achei 3. Uma me disse que ela era casada, tinha filhos, os filhos nunca tinham ficado sabendo daquilo. Ele tentou jogar pela janela de um prédio, ele acordou com o pai e o irmão dela com um revólver na cabeça dele, que é... que seu pai fez, ameaçou, então ele não enfrenta. O psicopata não enfrenta. Não enfrenta. Nunca mais procurou. Ela falou, eu sou casada, eu tenho filhos, ela era da alta sociedade lá em Curitiba. Pediu, não toque no meu nome. A outra, ele tinha colocado num carro e jogado num precipício, na Serra do Mar. Que isso? E essa moça, era casada, mãe solteira, ela me falou, ela foi a única que foi depor. Ela foi até um pedaço do processo, aí ela me falou que estava com muito medo, que ela achava que ele ia entrar na casa dela, que ia fazer mal para o filho, e ela acabou saindo também. E a terceira, que foi a quarta eu não achei. A terceira foi a coisa mais assustadora para mim. Eu fui procurá-la, ela muito séria, ela namorou ele por 5 anos, na adolescência toda. Ela falou, olha, eu já consultei meus advogados, eu sei que eu sou obrigada a depor, porque aí já tinham lido isso no jornal, eu não dei nomes, mas contei os casos. Sim. Ela me perguntou, como é que você sabe desses detalhes? Falei, porque ele me contou e eu tenho uma memória muito boa. Então você vê como uma pessoa arquiteta, né? Aí ela olhou para mim nos meus olhos, eu com meu irmão do lado, ela falou assim, olha, eu já sei que eu tenho que depor, mas eu não vou falar nada contra ele, porque eu sou apaixonada por ele até hoje. Eu levei um susto tão grande, mas tão grande, que eu olhei pro meu irmão e eu falei para ela, isso me aconteceu porque você não fez nada. Porque a pessoa vai numa crescente. Se ela tivesse denunciado, provavelmente não tinha acontecido aquilo comigo. Eu pesando 36 quilos, careca, com toda de enxerto, que é uma coisa bem estranha no início. Ela olhar para mim e falar isso, olhando nos meus olhos. Eu peguei na mão do meu irmão e falei, vamos embora, que ela é muito mais louca do que ele. Ela é muito mais doente do que ele. Mas dizem que os psicopatas acham, por exemplo, assim, a gente acha um absurdo, por exemplo, aquele Mohammed, que morreu. Não, casou. Né? Casou dentro do presídio, né? Bom, serial killer. Quantas propostas de casamento ele recebeu? Então, assim, a gente não consegue entender qual que é a lógica disso, baseado nesse tipo de comportamento das mulheres, né? E uma das coisas que no movimento a gente debate muito, que quem cria os homens somos nós. Uhum. Nós damos base para os nossos filhos. Nós ensinamos valores que devem ser conduzidos, como que deve ser conduzido. O marido tem que conduzir a mulher. Porque às vezes a gente fala muito do homem,
Mas espera aí, quem está criando esses homens? A maioria são mães solteiras. Talvane, não existe mudança sem a sua participação. Para eu mudar essa realidade, eu tenho que tomar uma atitude. Seja educando o filho, seja dando conselho, seja contando minha história, seja dizendo não, você não vai colocar a mão em mim. Né? A mudança está em você. Não há mudança sem sua participação. Como na política, como dentro de casa, como em qualquer lugar. É né? muito difícil quando a pessoa já está envolvida no relacionamento, ela sair fora desse relacionamento. Você adoece. Mas existe, assim, com toda a experiência que você já tem, desse trabalho que você faz, da pessoa ela ter, assim, algumas dicas, perceber algumas atitudes no companheiro, para ela poder ver se ele pode ter alguma coisa que pode agredi-la no futuro? Bom, desconfie sempre da pessoa que tem esse grande poder de sedução, essa que vai te tratando igual princesa, que não tem normalidade, entendeu? Artificial, né? É um comportamento artificial, a pessoa vai te colocando numa redoma, assim, ele te aumenta muito a autoestima, né? Você é o centro das atenções, você não tem defeito, tudo em você é perfeito. Isso não existe, né? Então, lógico que não. Esse comportamento já é um príncipe encantado não existe. Definitivamente não Nem existe. Nem a princesa também. Não. Então, a situação fora da normalidade, fora do padrão humano, porque toda relação humana, ela tem defeito, ela tem qualidade, ela tem momento, tem altos e baixos, né? Então, essa coisa que te coloca como muita perfeição, desconfie. A coisa de usar a bebida ou a droga sempre como uma desculpa. Ah, não, eu alterei porque eu bebi demais, mas isso não vai acontecer mais. Isso também é um sinal de alerta. A mudança de comportamento com o uso de algum psicoativo, algum remédio. psicoativo, ela não pode chegar à agressão, né? Então, quando a pessoa sempre justifica a mudança de comportamento porque bebeu ou porque usou droga, é outro sinal de alerta grande. E para mim uma coisa importantíssima é a falta de afeto que aquela pessoa tem, o distanciamento que aquela pessoa tem com a sua origem ou com as pessoas próximas. O psicopata normalmente ele nega muito a família. Você não vê ele ligando para a mãe, você não vê ele ligando para o pai, você não vê ele tendo contato com irmãos, ele fala muito pouco da sua família, da sua origem. Oh, isso é importante. Ele tá ligado. É uma coisa impressionante, porque você vê aquela pessoa tão sedutora, tão amável, boazinha, né? tão boazinha, tão pronta para tudo. E assim, onde está a família dela? Né? Porque é uma coisa que faz parte da sua vida. Eu moro, por exemplo, aqui em Goiânia, minha família quase toda mora em Curitiba, mora no Paraná, mas tudo que eu falo tem minha família no meio. É aquele ditado que fala assim, o jeito que tratar a mãe, vai tratar a namorada, a esposa, isso aí também é um ponto de partida para outras agressões, né? Porque a agressão verbal, ela também é um tipo de agressão. A agressão verbal, a psicológica, né? A desconstrução da sua imagem, dos seus valores, isso é uma agressão psicológica pesada. Essa questão da negação ou do distanciamento de entes importantes, isso é um sinal de alerta claro. Preste atenção nessa pessoa. Claro, aí a questão física, né? Te empurrar, te puxar o cabelo, te dar um beliscão. Você não pode levar isso como um comportamento normal. E isso já é um sinal clássico da evolução da agressão. Daí só vai piorando. As agressões vão sendo mais repetitivas e mais graves, elas só vão aumentando o potencial. Agora, vereadora, durante o tratamento, eu tenho uma curiosidade de saber como é que foi o serviço de fisioterapia, porque depois a senhora decidiu cursar uma universidade e se formar em fisioterapia. Como que foi esse serviço durante o seu tratamento? Ele foi essencial? Ele foi essencial e é essencial para qualquer paciente queimado. Mas como fisioterapia era um curso muito novo, existiam poucos profissionais, meus irmãos que fizeram esse tratamento, meus irmãos que são professores de educação física, a minha amiga Viviane Brum, que é daqui de Goiânia, as pessoas que iam me visitar tinham que fazer exercício comigo, levantar os braços, abrir minha boca, puxar meu pescoço e, obviamente, tudo isso gerava muita dor.
Então eu gritava, eu chorava, não é com vocês, deixa mais um pouquinho, deixa eu tomar água. O queimado Deixa sempre pra tem uma amanhã. desculpa, né? Não, deixa eu tomar o remédio agora. Então a ferida, ela cura por contração de borda. As bordas vão se aproximar. Então, se eu tenho uma região articular envolvida, quando a borda se aproxima, ela aproxima a região. Né? Então, aí cola. a pessoa é o famoso colar. A pessoa fica com as articulações se aproximam, o queixo aproxima do peito. Então, é uma situação onde você perde a sua liberdade de movimento. Eu falo muito para os pacientes. É uma prisão dentro do seu próprio corpo. Imagina uma couraça te prendendo. É um horror. É muito mais doído do que a ferida aberta, porque você fica preso. Então, para mim, foi uma fisioterapia com orientação dos médicos, mas foi feita pela minha família. E naquele momento eu me prometi, não, eu vou ajudar essas pessoas. Uma possibilidade era, com essa formação, que aqui em Goiânia tinham muito poucos fisioterapeutas, o doutor Edson, que é fisiatra, foi um médico que me atendeu aqui na clínica dele, mas nós não tínhamos profissionais em Goiânia. E por sugestão do dono do hospital, doutor Nelson Piccolo, que já é falecido, ele sugeriu que eu fizesse vestibular, que era uma formação complementar da educação física, e assim eu fiz. Eu saí daqui no final de 86, prestei vestibular, fui aprovada, que até era um temor da minha família. Deixa para o ano que vem, você faz um ano de cursinho. Meus irmãos tinham medo de eu ficar frustrada de não passar no vestibular. Falei, não, eu vou tentar, se eu não passar, né, eu faço no outro ano. Passei, fui aprovada, cursei os 4 anos, vindo todo ano para Goiânia. Porque o que gostava é de vir para Goiânia, né? Porque aqui em Goiânia as pessoas me conheceram, exceto a Viviane e a Consuelo, todas as outras pessoas me conheceram aqui. Então eu chegava aqui, a pessoa, nossa, você tá ótima, seu cabelo cresceu, Não, e a minha curiosidade, sua sobrancelha apareceu. Uma das minhas curiosidades é essa, de saber como que se deu você se firmar aqui em Goiânia. Então, Vereadora, vou interromper de novo, só cai na hora da Edrida. Mas depois do bloco a gente vai continuar esse bate-papo, acompanhe. Também, né?